salve, meu povo! Hoje o tema aí será a formação do Estado Nacional Moderno, o Estado absolutista, começando agora falando a respeito dos teóricos que justificaram, através de suas ideias, o porquê da centralização do Estado nas mãos de uma pessoa só, que seria aí, no caso, a figura de um rei, tá? Apesar de que a monarquia logicamente, como sendo a grande maioria da opção desses governos, não desconsidera-se, para efeito de vestibular, as ditaduras que também ocorreram nesse mesmo momento, em repúblicas isoladas, como é o caso da Suíça, como é o caso da República de Veneza, como é o caso, por exemplo, da República Holandesa, que também são de características absolutistas, apesar de não monarquias. Mas a grande maioria é monarquia. Tá? Aí você tem a figura de um dos clássicos da literatura e da teoria política, que é o Nicolau Maquiavel. Vivendo aí na passagem do século XV para o XVI, Maquiavel, dentro da sua época, conviveu aqui com alguns fatores, como são o caso da decadência da nobreza feudal, tá? Que acaba fortalecendo o poder dos reis, tá? A consolidação da burguesia, que endinheirada, ó, o sinalzinho aqui do capitalismo, tá? Endinheirada, começa a tentar se aproximar dos reis, tendo neles a possibilidade de moeda nacional unificada, tá? De ter uma estrutura de Estado unificada, pesos e medidas unificados, tá? Um exército próprio para cuidar da segurança nacional e por aí vai. E começa também ali, durante um momento de vida do Nicolau Maquiavel, a formação de algumas monarquias de caráter absoluto. Portugal já existia como monarquia de caráter absoluto. A Espanha se formata nesse modelo, enquanto Maquiavel está lá no seu início de vida. Tá? E dali para frente, França e Inglaterra também acabam optando por esse modelo. Tá? A obra máxima de Maquiavel nesse sentido é O Príncipe, dedicada ao príncipe de Florença, Lorenzo de Médici, tá? Publicada em 1513, num turbilhão de situações políticas, econômicas e religiosas em que a Europa vivia. E, dedicada a essa obra, ele prevê a possibilidade de um Estado italiano unificado, nas mãos de uma única pessoa, e acaba ele tendo em vista que essa única pessoa seria um dos caras que ele recomenda, César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, que apesar de não ser italiano, era nascido na Espanha, seria a pessoa mais indicada para ocupar o cargo de rei da Itália. Tá? Personalidades citadas por Maquiavel ao longo do seu texto, o próprio Papa Alexandre VI, que eu acabei de mencionar, o César Borgia, logicamente, não poderia deixar de faltar nesse sentido, e lá da Antiguidade, Filipe II, pai de Alexandre Magno, nosso velho conhecido, que citado é como exemplo de uma personalidade forte, mas que se deixou corromper, no sentido moral da coisa, ouvindo demais aos seus assessores. Tá? E acabou sendo morto por conta disso. Tá? Jean Baudin, outro dos teóricos do absolutismo, vive numa época posterior à de Maquiavel. É interessante sempre realçar isso, porque a época em que a pessoa vive, logicamente, interfere na obra que ela escreve. Né? Vive sob a dinastia de Valois, na França, dinastia essa que governa o país desde 1337, inclusive a ascensão dos Valois, de Philippe de Valois, no século XIV, a causa da Guerra dos 100 Anos. Portanto, é um momento que já completa aí praticamente 200 anos de conflitos, de guerras nas quais a França está envolvida. Tá? No século XVI, por conta das reformas protestantes, você tem aí conflitos severos entre católicos e calvinistas, os huguenotes na França. Dentre esses conflitos, o famoso massacre em 1572, da noite de São Bartolomeu. Tá? O ano da publicação da sua obra máxima, Os Seis Livros da República, é de 1576. Outro teórico, este holandês, vivendo sob o domínio da ditadura calvinista holandesa, ou seja, é uma república, não é uma monarquia, mas também é de caráter absolutista, é o Hugo Grotius. Tá? Na política interna ele vive sob, como eu já falei, a República Holandesa, que desenvolve um governo de formatação religiosa, uma ditadura calvinista, tá?
Participa a Holanda dentro do contexto da vida de Hugo Grotius, a Guerra dos 30 Anos, tá? Que tem presença aí na França e nos Estados Alemães, tá? Figura dele, que inclusive participa do conflito em si, e por conta dessa participação, ele, Grotius, percebe o que é a guerra, o que é esse movimento que acaba levando na Guerra dos 30 Anos a todo um continente envolvido num conflito. E por conta disso, ele acaba fazendo a sua obra máxima, De Jure Belli et Pacis, O Direito na Guerra e na Paz, publicando essa obra em 1625, já no primeiro quadrante do século 17. Tá? Autor de extrema importância e relevância, principalmente porque se trata aí de um dos protagonistas do direito internacional. Tá? Thomas Hobbes, inglês, tá? Politicamente viveu numa época não menos conturbada, tá? Uma longa vida, inclusive 91 anos. Ele vê o fim da era Tudor, né? Vive sob o signo da Rainha Elizabeth I, nasceu durante esse governo. Ela acaba falecendo durante o primeiro momento da vida de Thomas Hobbes, né, os primeiros anos. Ele tinha 15 anos quando ela morre. Vê o início da conturbada Era Stuart, que é tema para um novo vídeo, que acaba levando a revoluções na Inglaterra. Tá? Uma delas está ali citada, a Revolução Puritana. Os Stuart eram escoceses que governaram no lugar dos Tudor, e isso em função de Elizabeth não ter herdeiros, tá? Não ter filhos, não ter sido casada, é considerada a rainha virgem, tá? E por conta disso, Jaime I da Escócia acaba assumindo o trono. E essa sua ascensão não é muito bem vista pela população inglesa, que acaba pressionando, ele acaba mostrando seu autoritarismo, e isso acaba levando a confrontos diretos entre a população inglesa, o rei novo da Inglaterra, que é escocês, e intermediado isso pelo parlamento, que ora vai tomar postura de um lado do povo, ora vai tomar postura do outro lado do rei, mas acaba permanecendo mais tempo ao lado do povo. Como eu falei, desenvolveremos isso em outro vídeo. Tá? Participa a Inglaterra da Guerra dos 30 Anos, e a Inglaterra é a grande derrotada nessa guerra. A derrota da Inglaterra nessa guerra, inclusive, é um dos fatores que levará à participação do parlamento, a parte burguesa do parlamento, a Câmara dos Comuns, dentro de uma revolução, a chamada Revolução Puritana. Puritanos são os calvinistas ingleses. Perceba o quanto eu já falei de calvinista nesse vídeo, né? Os calvinistas são justamente membros de uma das reformas protestantes, que é tema também de um outro vídeo que eu vou linkar aqui no canal. Tá? E por conta dessa situação, obviamente, a Inglaterra vive um momento instável, totalmente instável. E com a proclamação da República na Inglaterra, em 1649, é esse o momento em que Hobbes escreve O Leviatã, fazendo um retrato geral dessa situação extremamente confusa em que vivem os, no caso, ingleses. O resultado disso, a formatação de um governo autoritário, tão autoritário quanto os reis da dinastia Stuart, tá? Um governo que tem na figura de Oliver Cromwell uma ideia de o salvador da pátria, e que acaba gerando a obra O Leviatã, um demônio bíblico que acaba sendo ressuscitado, vamos colocar assim, pelo Hobbes, dentro da sua obra máxima, ok? Por fim, Jacques Bossuet. Bossuet, que vive no século XVII, passagem para o XVIII, é um cardeal da Igreja Católica. O nome já entrega que ele é francês, mas vivia na França. Apesar de cardeal, ele não está diretamente ligado apenas à figura do Papa. Tá? Na política, o Bossuet ele vive durante praticamente toda a sua vida durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, o rei do Estado sou eu, né? E não tem como ele não demonstrar admiração pelo rei, tá? Pelas obras que fez, pelas guerras que participou e foi bem sucedido, né? Pela construção do Palais des Invalides, o Palácio dos Inválidos, um mega hospital para justamente feridos em combates, né? Para pessoas doentes, enfermas, tá? E também, logicamente, pela sua obra máxima. Foi um longo reinado, o de Luís XIV, governando por quase 70 anos, um longuíssimo reinado,
e durante boa parte dele ele transfere a corte, que era no Palácio do Louvre, né, em Paris, para uma região mais afastada, distante 20 quilômetros de Paris, que é a região de Versalhes. E com isso acaba construindo lá o magnífico, o estupendo Palácio de Versalhes, tá? O complexo do Palácio de Versalhes. Perfeito? Nesse momento, então, Bossuet registra toda a sua admiração num diário que, depois da sua morte, é descoberto, repaginado e publicado com o título de A Política Tirada da Sagrada Escritura, publicado em 1708, 4 anos após a sua morte. Perfeito? Então aí você tem um panorama geral do que falavam os teóricos, qual era a ideia deles em torno da centralização do poder nas mãos de um rei ou de um governante, e citados aí alguns exemplos da monarquia inglesa, da monarquia francesa, da república teocrática calvinista holandesa, que são os principais exemplos desse tipo de formatação nova na política, o absolutismo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, curta o canal aí, fique de boa e estude bem nessa época aí de vários problemas e conturbações. Aquele abraço a todos.